Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal que vai chegando aí, vai dando uma boa noite. Vamos ao nosso encontro de todas as terças-feiras aqui no nosso Templo Unificado Irmão Radamés. E hoje nós tivemos a leitura de Marcos capítulo 12, versículo 28. O grande mandamento. Qual seria o grande mandamento segundo nosso Senhor Jesus Cristo? Todos nós sabemos, né, que na tábua de Moisés tínhamos 10 mandamentos. Mandamentos de não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, não trair, enfim, mandamentos de fazermos apenas o bem. Quando Jesus foi questionado sobre qual desses 10 seria o principal mandamento, ele respondeu com 2 novos mandamentos que não estavam na tábua, mas que supriam a todos esses. Ele disse que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque quando amamos a Deus, nos colocamos na presença dele, nós não pensamos em fazer o mal aos nossos irmãos. Quando nós amamos a Deus, né, nós respeitamos a natureza, né, respeitamos o universo, nos posicionamos com respeito à humanidade. E quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós não faremos mal a ele. Porque tudo o que a gente desejar para nós desejaremos aos nossos irmãos. Então, são os mandamentos mais simples que poderia existir, né? Amar a Deus, né? Respeitar o universo, seus movimentos, suas leis, e amar ao nosso próximo, aos nossos irmãos como a nós mesmos. Porém, né, tem algo subentendido neste mandamento de Jesus, quando ele diz para nós amar aos nossos próximos como a nós mesmos, porque ele quer dizer com isso que nós precisamos nos amar. Porque como que eu vou amar o meu próximo, ou amar outra pessoa, se eu não me amar e se eu não me respeitar? Como que eu vou fazer o bem a outra pessoa se eu não fizer o bem a mim mesmo? E não é um mandamento ou um pensamento egoísta, é uma informação que nós precisamos ter, né? Para que nós possamos primeiro nos compreender, né? Porque a gente, para poder fazer a caridade, para poder fazer o bem a outras pessoas, a gente precisa nos conhecer, né? Ter um autoconhecimento. Depois a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa se informar, saber como funciona o universo, como funcionam as leis do universo, né? Ação e reação, né? Tudo que eu plantar eu vou colher. Eu tenho que saber como funcionam as coisas, eu tenho que ter um conhecimento disso tudo, né? Como que as coisas vêm até mim. E aí então eu consigo fazer a caridade aos meus irmãos. Então eu vou juntar os mandamentos de Jesus após eu me conhecer, me respeitar e me amar. Aí eu conseguirei, né, amar ao próximo como a mim mesmo, respeitando todas as leis da natureza. É claro que tem momentos, né, que a nossa matéria, ela é pesada, né, ela pesa. Então, tem sentimentos e sensações que a gente sente em alguns momentos que nos trazem sentimentos ruins. E para isso, tem um outro ensinamento de Jesus, né, que a gente sempre fala muito aqui nas reuniões. Tem o orar e vigiar, né?
Porque sempre que a gente consegue nos policiar, né? Policiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né? Aquilo que vem e nos faz sentir pesados, né? Contrariados, porque isso tudo faz parte da matéria, né? Tudo isso é material, mexe com quem morre, mexe com o ego, né? Tudo que mexe com o ego, né? Quando nos sentimos contrariados, faz com que a gente se sinta pesado, né? Então, essa é a questão do orar e vigiar. Sempre que a gente sentir uma situação de contrariedade, né? Quando a opinião da outra pessoa vai contra a nossa opinião, e isso faz com que a gente sinta um mal-estar, se sinta contrariado, se sinta afrontado, né? Vamos dizer assim, é porque a gente se deixou levar pela nossa parte material, que é o ego, né? Aquele que pensa que é dono da verdade. Porque a nossa centelha divina, que faz parte de Deus, do Criador, né? Que Jesus também nos falou, vós sois deuses, é porque nós temos uma partícula divina em nós, né? Isso faz parte da nossa parte espiritual. Então, ela vai contra, né, todas essas informações da nossa parte física, que é o ego. Então, a gente fica em conflito com a gente mesmo, né? Entra numa parte de conflito com nós mesmos. Gostaria de ser uma pessoa totalmente espiritualizada, que as coisas da terra não me afligissem, não me deixasse nervoso, não me deixasse contrariado, irritado, indignado, com raiva. Porém, nossa parte física sente todas essas sensações, entra em conflito. Quando a nossa parte espiritual respira fundo, medita, né? Eleva um pensamento a Deus, consegue refletir naquilo que está sentindo, a gente acalma a nossa mente e entra em comunhão com a nossa centelha divina novamente, né? Então, todas as coisas que Jesus deixou escrito para nós na Bíblia, né? A Bíblia foi escrita pelos apóstolos, a grande maioria dos capítulos do Novo Testamento foram escritos pelos apóstolos, né? E eles foram contando as palavras de Jesus, todas as passagens que eles acompanharam Jesus, eles foram contando. E ele ia falando as coisas e nos ensinando a viver melhor, né? O que era viver melhor? Viver em comunhão com a parte espiritual do planeta. Viver em comunhão com o universo, né? Com o Criador. Quando a gente consegue perceber que nós somos muito mais do que essa parte física que conduz o nosso espírito enquanto nós estamos encarnados, quando a gente consegue olhar ao nosso redor e perceber a beleza, sabe, que é esse planeta, quando a gente consegue respirar e se dar conta que esse ar que a gente respira, né, partículas de oxigênio entram no nosso pulmão sem que a gente precise pagar nada por isso, providenciado pelo divino. Então a gente entra em comunhão, né, com o universo através de uma respiração. E com essa respiração a gente consegue chegar a um ponto de meditação, silenciar a nossa mente, o nosso ego, que só pensa besteira, e aí vigiar os nossos pensamentos e ficar um pouco mais leve. Por que estou falando sobre isso hoje? Porque nós estamos, né, todos os dias falando sobre transição planetária.
Quanto mais próximos nós nos encontramos da transição planetária, mais pesada fica a atmosfera terrestre. Maior é a batalha no mundo invisível, né? Entre as forças do bem e, digamos, as forças do mal, que seriam os nossos irmãos, que já habitaram outros planetas e hoje habitam a atmosfera do planeta Terra, né? A parte invisível e visível, né? Não só os desencarnados, temos entre nós encarnados seres de outros planetas, assim como nós mesmos viemos de outros planetas, mas a gente já está começando a aprender, né, a viver em comunhão com a natureza, viver em comunhão uns com os outros. Mas ainda temos encarnados e desencarnados que lutam pelo poder, né, pelo poder, a dominação do planeta. Então, essa guerra que ocorre, principalmente no mundo invisível, faz com que a nossa atmosfera esteja muito pesada, muito pesada. E esse peso faz com que a gente se sinta irritado, agressivo, desconfortável, né? Cansado, né? As pessoas acordam já no meio da noite, às vezes cansados, tudo isso em função dessa atmosfera planetária que está sobrecarregada com essas guerras, certo? Então, nós estamos atravessando esse momento difícil. Para que a gente consiga sobreviver a isso em harmonia, nós precisamos cada vez mais vigiar os nossos pensamentos. Cada vez mais estar em comunhão com o Criador e com a nossa centelha divina. Nos não é nos afastando, mas tomando conta do nosso ego, né, que é a nossa parte material, para que ele não permita a gente entrar nessa vibe de guerra, de vibração negativa, de coisas que nos fazem ter maus pensamentos, porque o que sustenta essas guerras, o que sustenta essas forças é a nossa energia. Se a gente consegue vibrar numa energia boa, a gente está dando força para os nossos exércitos da luz. Se a gente passa a vibrar só numa energia de raiva, de rancor, de briga, de atrito, por causa de política, de futebol, de seja lá o que for, né? Às vezes por causa de poucas coisas, né? Às vezes não é só coisas externas, às vezes dentro da nossa própria casa, um prato sujo na pia, uma sujeira do cachorro, enfim, coisas pequenas nos fazem ter irritação, e essa irritação já passa para o outro que está próximo de nós e já passa para a atmosfera, né? A gente já emana essa energia deletéria, né? Fortalecendo, né, os nossos irmãos que estão querendo impedir o crescimento, né, a transformação do planeta. Ah, mas por que eles querem impedir? Porque existem exércitos deles no nosso planeta que se sustentam através dessa energia que nós emanamos. Então, quanto mais pessoas da guerra, pessoas de rancor, pessoas com raiva, pessoas que fazem coisas erradas, mais eles têm poder. Então, eles não querem que o planeta passe para um nível superior, né? Mude de fase no game. Não querem que a gente mude de fase porque eles vão perder, né, essa munição, vamos dizer assim, né? Vão perder essa energia deletéria que a gente emana. Porém, se todos os habitantes, todos é difícil, né? Vamos dizer assim, um percentual X, quantos por cento mesmo que precisa para ter uma massa crítica? 7%. Olha, gente, é pouco. 7% da população do planeta conseguir emanar amor, emanar vibrações de luz, conseguir
Orar todas as noites. Orar todas as noites é uma coisa muito importante. A gente está depositando na nossa atmosfera do planeta, né, boas emanações. Se 7% da população do planeta conseguir se manter em uma ótima vibração por um período longo, né, um período suficiente para que a gente consiga modificar a aura do planeta, nós estamos bem próximos de alcançar a transição planetária. Então, não é muito, mas o que acontece? Poucas pessoas sabem disso. O ego, ele é tão forte que as pessoas preferem não saber, preferem não compreender que as coisas são assim. Preferem fazer de conta que não sabe, ou tipo assim, se eu não sei, eu não tenho culpa de estar errando, né? Se ninguém me falou, eu faço as coisas erradas, mas eu não tenho culpa de estar errando. Eu tô errando, mas é como uma criança. A criança cai e tropeça porque ela ainda não sabe caminhar, né? Agora, se eu sei como é que funcionam as coisas, aí eu tenho responsabilidade sobre os meus pensamentos. Eu tenho responsabilidade sobre as minhas atitudes e eu preciso me modificar. E mudar dá trabalho, né? A gente pode saber quando a gente vai fazer uma faxina na nossa casa. A gente precisa tirar as coisas do lugar para depois que limpar, organizar tudo direitinho. Então, para que a gente se modifique, o trabalho é mais ou menos esse. A gente tem que tirar todas aquelas coisas ruins de dentro de nós, limpar a nossa aura e aí depois reorganizar tudo direitinho de uma forma melhor, né? Então, muitas vezes nós preferimos não saber, preferimos ficar fazendo de conta que a gente não entende nada, né? Vivendo do mesmo jeito como sempre. Só que isso nos impede de crescer. Isso faz com que nós atrapalhemos o crescimento do planeta. Ah, mas eu sou uma areia no deserto, não faço diferença. Lembra do passarinho apagando o fogo da floresta? Ele era uma gotinha d'água no fogo, mas ainda assim ele estava fazendo a parte dele, né? Lembram daquela metáfora? O passarinho estava lá jogando, buscava uma gotinha d'água e jogava no incêndio, buscava uma gotinha d'água e jogava no incêndio, e os outros bichinhos todos rindo dele, porque ele jamais iria apagar o incêndio com uma boquinha dele. E o que ele disse? Eu estou fazendo a minha parte. Se cada um tivesse fazendo a sua parte, nós conseguiríamos apagar o incêndio. E isso somos nós no planeta. Cada um de nós é um grãozinho de areia no deserto. É um bichinho pequenininho com uma gotinha d'água tentando apagar o incêndio. Agora, se todos nós fizermos a nossa parte, com certeza a gente vai conseguir apagar o incêndio, né, gente? Então, que a gente possa pensar, né, que quando nós conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas e amar aos nossos próximos como a nós mesmos, nós vamos nos amar, vamos nos compreender e aí vamos compreender o nosso próximo também. Agora eu vou chamar o mentor para continuar falando com vocês, tá? E hoje quem vai falar com vocês é o irmão Emanuel, tá? Que tá aqui para trazer umas palavras de compreensão para nós. Uma boa noite a todos os irmãos. Um salve a todas as falanges. Um salve a todas as entidades de luz. Um salve a todos os irmãos que até aqui vieram em busca de ajuda. Que as nossas palavras nessa noite possam auxiliar a todos aqueles que estiverem precisando. Estamos aqui para falar de amor. Assim como a nossa irmã falou até agora, nesses momentos,
para respeitarmos uns aos outros, para entender que o respeito é a base para tudo. Não existe amor sem respeito. Não existe trabalho sem respeito. Não existe comunhão sem respeito. O respeito entre os seres, desde os menores até os maiores, é a base do amor ao próximo. O primeiro ser que devemos respeito é a nós mesmos. Precisamos compreender que quando respeitamos o Criador, estamos respeitando a nós. Porque assim como foi dito por nosso Senhor Jesus, vós sois deuses. E se somos deuses, temos uma partícula divina em nós. Então, respeitando ao Criador, respeitando a nós mesmos e respeitando aos nossos próximos, estaremos fazendo uma corrente do bem. Quando percebemos que todos estes fazem parte da mesma coisa, que se eu respeito a você, eu respeito a mim, eu respeito o planeta, eu respeito os animais e as plantas e as águas, as florestas, porque tudo faz parte de uma coisa só. Estamos interligados num universo, não é apenas interligado no planeta Terra. Estamos interligados no universo. Cada planeta é como se estivesse em uma rede, acondicionados em uma rede que fazem um círculo, um giro entre eles, ligados por pequenos fios. E tudo aquilo que eu penso, que eu ajo, que eu faço, reflete em você, no planeta vizinho, no outro que vai ressonar mais adiante. Tudo aquilo que eu pensar como uma micropartícula que somos mediante o universo. Cada ser é uma micropartícula mediante o universo, que interfere em todas as outras. Parece complicado de entender, né, meus irmãos? Mas é assim. Cada micropartícula que se movimenta interfere em todas as outras no universo inteiro. Por isso, a nossa responsabilidade enquanto seres intelectuais é muito grande. Precisamos ter um domínio perfeito da nossa mente, para que quando ocorra aquilo que a irmã explicou, a interferência forte do ego na nossa mente, que possamos automaticamente nos conectar com o divino. Por isso que quando nos conectamos com nossa centelha divina, conseguimos equilibrar
os nossos prótons e nêutrons, que saem circulando, como diriam na Terra, a Deus dará, emanando para todos os lugares. Se conseguimos realinhar a nossa energia, vamos emanar coisas boas. E aquele efeito, né, que os filhos falam, efeito dominó, vai sendo modificado. De cada um de nós depende o que vai acontecer ao outro. As pessoas custam a compreender e muitos negam-se a acreditar que o que eu faço aqui pode interferir nos meus irmãos lá no outro lado do planeta. Como a filha disse, pode ser por comodismo, por poder fazer as coisas do seu jeito e não precisar se preocupar. Se eu estou errando, estou fazendo mal apenas a mim. Mas não. Se eu estou errando, estou fazendo mal a mim e um efeito cascata à humanidade inteira. Se eu estou pensando mal, eu estou lançando esse pensamento no espaço. Passa um irmãozinho desavisado que pretende fazer o mal a alguém, capta o meu pensamento, vai até o outro país, despeja aquele pensamento sobre alguém que está propenso a fazer o mal e aquela pessoa faz e a responsabilidade é minha. Compreendem? Compreendem como funciona a conexão da mente humana? Então, meus irmãos, sabemos que quando vestimos esse corpo físico, muitas vezes é complicado de controlar o tempo todo a sua mente. Mas é necessário que controlemos o máximo possível que conseguir. Porque quando emanamos pensamentos de amor, de prosperidade, de alegria, também fazemos este mesmo efeito. Lançamos no universo, passam espíritos de luz, captam esses pensamentos e lançam em alguma pessoa em outro lado do planeta que vai ajudar alguém que está necessitado naquele momento. Quando você ora pelos seus irmãos que estão enfermos nos hospitais, você lança o pensamento, a entidade de luz pega ele, vai até o hospital, coloca o pensamento naquela pessoa que está próximo a ele e essa pessoa é ajudada. Olha que coisa magnífica, meus irmãos. O poder que nós temos com os pensamentos. Percebam a nossa responsabilidade de amar a Deus sobre todas as coisas e amar aos nossos próximos como a nós mesmos. Pois somos partículas interligadas de uma conexão gigantesca do universo. Um emaranhado. E quando sabemos disso, a nossa responsabilidade se torna enorme. Porque nós temos a certeza que se eu pensar, alguém vai agir por mim. Então, a minha responsabilidade é de pensar coisas boas, é de desejar o bem.
é de plantar uma colheita farta para o futuro. Toda semente lançada hoje será colhida um dia. Possivelmente não será colhida pelos irmãos que estão encarnados agora, mas em uma próxima encarnação haverão de colher também. Pois muitas vezes as pessoas dizem: por que eu plantarei essa árvore que não dá um fruto em pouco tempo, se eu não vou comer desse fruto? Mal sabe as pessoas que se todos pensassem assim, não existiria tal fruto. Ninguém jamais provaria daquele fruto, né? Então, precisamos estar sempre prontos a plantar o fruto pensando que o nosso irmão irá comer, amando o nosso próximo. E quando pensamos que vamos plantar algo para o nosso próximo comer, o próximo que virá colher será nós mesmos. Então, a lição de hoje é esta: que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se derrame a todos na face da terra e que nós possamos plantar com amor, sem pensar que seremos nós a colher, mas que, como partículas interligadas entre todos no universo, em algum momento ainda assim, pela bondade divina, haveremos de colher. Que nosso Senhor seja louvado e abençoe a todos os irmãos na face da terra. Gratidão, uma boa noite a todos e até a próxima semana.